Correr na Fórmula 1 é um caminho muito difícil. Marcar os pontos é mais difícil ainda. Pódio, nem se fale. Imagine então você correr, marcar pontos, pódios e vencer uma corrida. Muitos pilotos demoraram bastante tempo para conseguir a primeira vitória. E hoje é o que vamos ver aqui no canal. Jarno Trulli estreou pela equipe Minardi em 1997, onde correu até a 7ª prova da temporada, quando foi contratado pela Prost para substituir o francês Olivier Panis, que havia se lesionado. Por lá, conquistou um 4º lugar no Grande Prêmio da Alemanha. Depois desse bom desempenho, Trulli virou o piloto titular da equipe na temporada seguinte, substituindo o japonês Shinji Nakano. Ele por lá ficou até a temporada de 99, conseguindo como melhor posição um 2º lugar no Grande Prêmio da Europa, seu primeiro pódio. Depois ele correu pela Jordan, conquistou alguns resultados bons, pilotou pela Renault, e na Renault ele conseguiu seus melhores resultados na Fórmula 1. O Grande Prêmio de Mônaco de 2004 marcou a primeira vitória de Trulli. A corrida começou com um piloto italiano na pole, e assim ele se manteve na primeira volta. Porém, surgiram bandeiras amarelas após o acidente entre Giancarlo Fisichella e David Coulthard. Com isso, a corrida seguiu sob o safety car até a 8ª volta, momento em que o Alonso lutou contra Trulli pela liderança, seguido por Button. Trulli fez 3 voltas mais rápidas consecutivas, mas só conseguiu aumentar sua vantagem para 1,2 segundos sobre Alonso. Na tentativa de dar uma volta em Ralf Schumacher, Alonso tentou ultrapassá-lo pelo lado de fora do túnel, mas bateu fortemente. O safety car foi acionado imediatamente e todos os primeiros colocados, exceto Michael Schumacher e Montoya, aproveitaram a oportunidade para ir aos boxes. Quando o safety car saiu, Trulli liderou com Button atrás e Barrichello em terceiro. Os 3 primeiros ficaram uma volta à frente do resto do pelotão e os únicos pilotos com chances de vencer a corrida. Barrichello precisava ir aos boxes a 22 voltas do fim e voltou muito atrás. A partir de então foi uma luta direta entre Trulli e Button, mas o circuito de Mônaco era notoriamente o circuito mais difícil de passar, assim Button ficou sem chance de passar. Trulli levou a vitória por meio segundo. Seguro que Fernando está saltando también en el box, porque a pesar de su amargura, su compañero de equipo, su amigo, acaba de ganar su primera carrera en la historia de Jarno Trulli en la Fórmula 1. Trulli, que debe tener que estar conteniendo las lágrimas, los aplausos y su primera victoria. Ahora vendrá la ceremonia del champán. Rubens Barrichello começou sua carreira na Fórmula 1 em 1993, correndo pela Jordan. Por lá fez uma belíssima prova em Donington, no mesmo ano. Em 94 marcou o seu primeiro pódio na Fórmula 1 e também sua primeira pole na Fórmula 1. Primeiro no circuito de Aida e depois em Spa-Francorchamps, onde marcou sua pole. Em 95 marcou alguns pódios, em 96 não teve uma boa sorte na Jordan, foi em 97 para a Stewart, marcou um pódio em Mônaco, mas o carro também não era tão bom e abandonava sempre, foi aquele seu único ponto na temporada. Em 98 o carro já melhorou um pouco, em 99 ele conseguiu marcar pódios e poles, uma pole. Em 2000 ele foi contratado pela Ferrari, onde conseguiu ter a sua grande oportunidade de vencer uma corrida. No Grande Prêmio da Alemanha, Barrichello largava do 18º lugar. Na primeira volta ele já conseguia subir para a 10ª posição. O brasileiro continuou a ganhar posições ao ultrapassar os 2 pilotos da Bar para o 8º lugar, e depois ganhou mais uma posição ao ultrapassar Ed Irvine. Mais à frente, Jo Verstappen tratava os pneus para evitar uma colisão com Herbert, mas isso permitiu que Barrichello ultrapassasse Verstappen para alcançar o 7º lugar. Nas voltas seguintes, Barrichello começou a estabelecer voltas mais rápidas consecutivas e assim foi diminuindo a diferença para Pedro de la Rosa. O piloto da Ferrari alcançou de la Rosa na volta 11 e ultrapassou para o 4º lugar uma volta depois. Barrichello ultrapassou Trulli para o 3º lugar na frenagem para a chicane Jim Clark 2 voltas depois. Tá bonito. Faz tempo que eu não tinha o prazer de fazer uma narração assim.
O piloto brasileiro se tornou o primeiro piloto a fazer um pit stop ao entrar no pit lane para a primeira das duas paradas planejadas, no final da volta 17, que levou 7,2 segundos para terminar. Ele voltou à pista na 7ª posição. Frentzen fez seu pit stop uma volta depois e voltou em 6º lugar, atrás de Barrichello. Na volta 25, um homem vestindo uma capa de chuva branca com escritos em francês criticando a Mercedes-Benz emergiu ao lado das bandeiras. Ele correu na frente de um grupo de carros que se aproximavam dele em alta velocidade para o interior do circuito para evitar ser pegos pelos fiscais. O incidente levou os fiscais da corrida a acionar o safety car e fechar o campo. A corrida começou na volta 29 quando o safety car entrou no pit lane. Trulli imediatamente ficou sob pressão de Barrichello e resistiu às tentativas deste último de ultrapassá-lo. Na volta 34, Gené se tornou o 7º abandono da corrida com o motor quebrado e colocou óleo no circuito. A chuva se intensificou durante a mesma volta e se tornou um aguaceiro na seção do estádio na volta 35. Todos os pilotos, exceto Barrichello, Coulthard, Frentzen e Zonta, fizeram paradas para os pneus de chuva. Depois que o diretor técnico Ross Brawn informou Barrichello sobre o pit stop final de Hackney, Barrichello e Ferrari concordaram que ele poderia permanecer no circuito. Eles acreditavam que a chuva não havia atingido a borda externa da pista e que os pneus sulcados ainda poderiam permitir voltas rápidas. Informações recebidas por Brawn determinaram que Barrichello poderia rodar mais rápido do que os carros calçados para a chuva. Barrichello foi cauteloso na seção molhada do estádio, onde Raikkonen rodou aproximadamente 3 segundos mais rápidos do que ele. Raikkonen perdeu a maior parte da vantagem conquistada nas chicanes secas e deu pouca aderência aos pneus de chuva. Começou a chover mais forte nas voltas finais, mas Barrichello manteve a liderança da prova para conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1 e a primeira para um piloto brasileiro desde Ayrton Senna no Grande Prêmio da Austrália de 1993. Ele também se tornava, na época, o piloto com mais corridas disputadas até conquistar sua primeira vitória. Barrichello no Brasil vence de forma brilhante o Grande Prêmio da Alemanha. Chegou o dia. Foram 7 anos de espera na Fórmula 1 brasileira. E o tema da vitória segue aí ao fundo. O que agradece a Deus. Se emociona e vai às lágrimas. O piloto brasileiro dedicou sua vitória a Senna, que o ajudou no início de sua carreira. Ele também revelou que a sua decisão de ficar fora com os pneus de seco, pois acreditava que teria vantagem nas retas e nas chicanes. Mark Webber começou sua carreira pela Minardi. Já na primeira corrida na carreira, ele marcou pontos ao terminar em 5º lugar no Grande Prêmio da Austrália. Durante o restante da temporada, ele não marcou mais pontos. Em 2013, ele foi para Jaguar, marcou pontos por lá em 2013 e 2004. Em 2005, ele foi para Williams, marcou seu primeiro pódio no Grande Prêmio de Mônaco. Ficou lá em 2006 também, marcou alguns pontos, mas não conseguiu pódios. Em 2007, ele foi contratado pela Red Bull, marcou seu primeiro pódio pela equipe no Grande Prêmio da Europa de 2007. Em 2008 ele continuou pela Red Bull e em 2009 ele teve sua grande chance de vencer a primeira corrida de sua carreira. No Grande Prêmio da Alemanha, Mark Webber largou na pole, mas Barrichello teve um bom início e chegou à primeira curva lado a lado com Webber. O australiano bateu as rodas com o brasileiro e mais tarde recebeu uma penalidade de drive-thru. O piloto da Brawn ainda conseguiu ultrapassar o piloto da Red Bull para assumir a liderança. Webber retomou a liderança na volta 15, quando ele e Barrichello foram aos boxes juntos, o que foi um ótimo trabalho, que o deixou em 8º. Assim, isso deixou Felipe Massa na liderança da Ferrari, seguindo por Barrichello e Kimi Raikkonen. Barrichello retomou a liderança após um pit stop de Massa, mas perdeu novamente para uma recuperação impressionante de Webber nas segundas paradas. Apesar da penalidade de drive-thru por tocar em Barrichello na primeira volta,
Webber voltou para casa com sua primeira vitória na Fórmula 1 e entrando para a lista até então como o piloto que mais disputou corridas até a primeira vitória. Sainz começou sua carreira na Fórmula 1 em 2015, correndo pela Toro Rosso. Por lá ele ficou até 2017, quando no final da temporada ele foi passar a correr pela Renault. Na Renault ele ficou 2007 e 2018. E depois ele foi contratado pela McLaren em 2019. Lá no Grande Prêmio do Brasil ele marcou seu primeiro pódio na Fórmula 1. Ficou em 2020, também marcou um pódio no Grande Prêmio da Itália, onde quase conseguiu vencer. Em 2021 foi contratado pela Ferrari. Pela Ferrari ele conseguiu no ano de 2021 marcar 4 pódios. Em 2022, com a melhora do carro da equipe, ele conseguiu ter sua grande chance de vencer um grande prêmio. E no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, o piloto espanhol conseguiu marcar sua primeira pole position da carreira. Logo na largada, Carlos Sainz foi ultrapassado por Max Verstappen. Mas um acidente múltiplo logo na primeira curva fez com que fosse acionada a bandeira vermelha e as posições de largada seriam mantidas no reinício da prova. Na relargada, Sainz manteve a liderança, antes de ser ultrapassado por Verstappen, assim que o DRS foi ativado. Verstappen posteriormente atropelou destroços, o que resultou em uma perda de ritmo. O piloto holandês avaliou mal que a perda de ritmo foi um furo e entrou nos boxes para colocar pneus novos. Nas voltas seguintes, Ocon sofreu um problema na bomba de combustível e parou na pista, causando um safety car. O safety car permitiu que todos entrassem nos boxes. Charles Leclerc foi um dos poucos pilotos a não ir aos boxes, sendo instruído a ficar fora por sua equipe. Leclerc liderou o reinício, mas foi rapidamente ultrapassado pelo companheiro de equipe Sainz. Sainz venceu sua primeira corrida de Fórmula 1, se colocando em segundo na lista de pilotos que mais demoraram a vencer uma prova de Fórmula 1. Sérgio Pérez começou na Fórmula 1 em 2011, pela equipe Sauber. Ele ficou até 2012, por lá ele fez 3 pódios na Fórmula 1. Em 2013 ele teve sua grande oportunidade da carreira, ao ser contratado pela McLaren. Porém, a McLaren já não era a mesma coisa de antes, e não pôde dar um carro vencedor para ele. Por lá, ele só conseguiu marcar alguns pontos na temporada de 2013. Em 2014, ele foi para a Force India. Por lá, ele conseguiu retomar sua carreira, fez vários pódios, até o ano de 2018, quando a Force India mudou seu nome para Racing Point. Apesar de uma temporada bem mais ou menos em 2019, em 2020 o carro evoluiu bastante e Sérgio Pérez conseguiu sempre ficar nos pontos. A primeira vitória de Pérez veio no Grande Prêmio de Sakir de 2020. Pérez conseguiu fazer uma boa largada, porém logo nas primeiras curvas da corrida, Pérez foi tocado por Leclerc e depois por Verstappen. Ele rodou, caiu para o último lugar, porém o mexicano conseguiu voltar e aproveitou o safety car para trocar os pneus. Com isso, ele caiu para último. O safety car foi retirado na 7ª volta, com Russell gradualmente ampliando sua liderança sobre Bottas. Enquanto isso, Pérez subia para a 10ª posição na volta 20. Na volta 50, todas as equipes haviam feito sua primeira rodada de pitstops. Voltas mais tarde, Pérez fez sua segunda parada para colocar pneus novos. Na volta 54, Nicolas Latifi abandonou na curva 8 com um vazamento de óleo, acionando um safety car virtual. Vários pilotos atrás dos 2 primeiros Mercedes pararam para trocar os pneus. Pérez, que não fez um pit durante esse período do safety car, subiu para terceiro, com a Renault de Esteban Ocon em quarto e Lance Stroll em quinto. Na volta 61, Jack Aitken, correndo pela Williams, girou e derrubou sua asa dianteira na curva final, que veio parar na pista logo no início da reta dos boxes.
Um segundo safety car virtual da corrida foi chamado para permitir que os comissários removessem a asa da pista. A Mercedes decidiu trazer seus 2 pilotos para trocar pneus. Porém, problemas de comunicação por rádio com as equipes de pneus da Mercedes geraram uma confusão sobre qual a equipe de pneus deveria se preparar primeiro. Russell foi liberado ilegalmente com os pneus dianteiros de Bottas, e Bottas permaneceu no box por quase meio segundo antes de ser liberado com os mesmos pneus que havia entrado, depois que a Mercedes percebeu o erro. Russell foi então forçado a ir aos boxes novamente na volta seguinte para colocar um jogo de seus próprios pneus. Os erros de pit da Mercedes deixaram Bottas em quarto e Russell em quinto, atrás de Pérez, Ocon e Stroll nas 3 primeiras posições. Quando o safety car terminou na volta 69, os 4 primeiros pilotos estavam sob a ameaça de Russell, que era o único piloto entre eles com pneus novos. Russell conseguiu ultrapassar Bottas, Stroll e Ocon na volta 73, colocando na segunda posição, perseguindo Pérez pela liderança da corrida. Na volta 78, o carro de Russell furou o pneu traseiro esquerdo, forçando-o aos boxes novamente para um novo jogo de pneus. Pérez venceu o Grande Prêmio, sendo essa sua primeira vitória da carreira, após ter tentado em 190 corridas. Ele é até os dias atuais o piloto que mais disputou corridas até vencer o seu primeiro Grande Prêmio. Após a corrida, Pérez disse que sentiu que poderia ter segurado Russell antes do britânico ser forçado a ir aos boxes, declarando que "vencemos hoje por mérito". A vitória do mexicano aumentou os apelos para que ele ocupasse um lugar na Red Bull em 2021, no lugar do titular Alex Albon.